João Batista. A paz do Senhor Jesus, quem estiver entrando na live, a paz do Senhor. Compartilhe essa live juntamente conosco. Vamos aprender algo novo hoje, falar sobre João Batista. Vamos falar de um homem que foi nascido de uma mulher, onde que Jesus diz, não haverá outro. Então, vamos começar pelo duas coisas aqui em Jerusalém, antes de anunciar João Batista. Quando o próprio Deus faz a promessa a Maria e Isabel, ele faz uma promessa que chama a atenção. A paz do Senhor, profeta. Então, aqui vai nos revelar 3 fatos. E um dos 3 fatos vou revelar 2 para vocês. João Batista era primo de Jesus. E a biografia nos ensina, certo, que o pai de João, que era sacerdote, ele recebe essa promessa que a mulher ia ter um filho, a Isabel. Então ali era um período onde que a Roma dominava, onde que a Roma estabeleceu seu governo. Mas na primeira levada ao cativo, na época de Daniel, ela passou 70 anos. Segunda levada ao cativo passa 169 anos, que é o governo da Pérsia. O terceiro cativo é o cativo dos gregos. É onde que o Alexandre o Grande ele se levanta, ele governa e ele não quer invadir Jerusalém, ele quer sempre estar com aquele povo. Então, quando ele vê um anjo na sua frente, segundo a história diz, o Alexandre o Grande fala, não podemos, certo, tocar nessa cidade. Começou agora. Então, não podemos tocar nessa cidade, porque essa cidade, além de ser santa, é escolhida. Então, a própria história relata sobre essa questão. Só que entra agora o Império da Roma. A Roma ela tem todo o governo, a Roma ela tem todo o poder. Então vai dividir aqui Herodes, Agripa I, Agripa II e Herodianos. A parte da monarquia, ela surge no período chamado antibíblico. O que é antibíblico, pastor? Aquela página lá branca entre Malaquias e entre o Evangelho de Mateus. Passa mais ou menos 400 anos. Deus sem falar com o seu povo. Deus passa 400 anos sem falar com o seu povo. Então, tem a sinagoga, tem a lei de Deus. E eu vou melhorar para você aqui. Na época, existia Zelote, existia essênios, existia escribas, existia fariseus. São 4 classes que existiam na época de Jesus. Então, aqui de fato, é onde que Deus ele vai ver que o povo estava brincando com ele, tanto no templo e fora do templo, estavam roubando a Deus fora e dentro do templo. Então, a lei para eles era vigorosa, a lei quebrava muita gente, a lei era como se fosse uma corrente. Então, entre esse período, e esse período aqui, quando João nasce, e Jesus também nasce, é onde que Herodes fica perturbado. Os magros vão perguntar, a estrela vamos adorar, porque é o cumprimento que está da promessa do Messias. A paz do Senhor Jesus, presbítero Marcelo. E o que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer que vai haver grandes perseguições para matar crianças a partir do 0 aos 2 anos, incluído João,
conhecido o Batista, não tinha Batista, conhecido como João. O nome dele no grego é Ioanã, ok? O significado é gracioso. Então, João, quando ele nasce, ele vai para o deserto. Jesus também, ele vai para o deserto. Só que tem um porém. Nesse período de tempo, que é de escassez, que Herodes mata todos que estão em Jerusalém ou em Belém, ele vai de encontro para matar sempre Jesus. E João, ele nasce, cresce. Com os 9 anos de idade, segundo os historiadores contam que João ele perde o seu pai. E logo após ele perde a sua mãe. Quando ele perde o seu pai e a sua mãe, um dos primos dele fala assim: vamos voltar, vai para Jerusalém, estudar, não das sinagogas, para aprender a lei. Só que João falou: eu quero crescer no deserto. Pastor, como assim? Me explica. Quando João aparece em João 3, o Evangelho de Mateus capítulo 3, João ele estava no norte da Judéia e pegava a região entre os galileus ali. O que vai me chamar a atenção aqui, gente, é 3 coisas. Primeiro, profeta, ele sempre vai sobreviver no deserto. Presta atenção. Profeta, ele sempre vai sobreviver no deserto. Segundo ponto, ele conheceu um grupo chamado essênios. O que é um grupo essênio? Antes de ele, olha aí, esse é muito top. Então, antes de ele se lavar, antes de ele jantar, eles se banhavam para sentar na mesa com o corpo purificado. Aí João entendeu, certo? Que o batismo nas águas tem ela de forma fúzio, assim na mão, ou na vertical, deitado. Tem 2 tipos de batismo: o fúzio e o deitado. O na mão é como Jesus foi batizado. Já jogando nas águas é a mesma função. Só que tem um porém. João Batista é inteligente. Quando ele aparece aqui, ele aparece na onde? No deserto. Ministério de profeta não começa na cidade. Presta atenção. Elias começa no deserto. Eliseu começa no deserto. Presta atenção muito forte isso aqui. João começa no deserto. Até Jesus começa no deserto. Pastor, é muito forte e interessante. Sim. E a mensagem de João Batista, quem tem a sua Bíblia aqui, King James, ok? Ela, com o original, certo? Ela diz algo muito interessante. Eu quero que você não saia da live, que a gente vai aprender algo novo aqui, ok? Quando João ele vai pregar no deserto, toda a região do deserto tinha cavernas, tinha pessoas por perto. Então, quando João ele vai, e naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ou é chegado a hora. O que me chama a atenção? O profeta, ele é separado porque ele era nazireu. Nazireu. Era primo, não tem segundo grau, era primo mesmo. Primo mesmo. Então, quando o profeta é separado e conhecido nazireu, o nazireu aqui não corta o cabelo, não toma bebida forte. Então, João Batista, ele se separou durante 30 anos para com Deus. Por quê? Para receber virtude de Deus, para receber um alimento saudável e sólido, para receber o mantimento e a ordem de Deus. Por isso que é profeta, ele vai sempre pregar no deserto. Pastor, eu prego na cidade e ninguém valoriza, vai para o deserto. Pastor, a galera na cidade que vai para o deserto. Pastor, estão querendo me caluniar, vai para o deserto. Pastor, estão querendo me... vai para o deserto. Por que no deserto? Primeiro ponto, deserto traz a sua fortaleza com Deus. Segundo ponto, Deus quer uma intimidade com você no deserto. Terceiro ponto, Deus,
ele sabe aonde te ferir e te buscar. Pastor, é muito forte. Presta atenção. É um texto que muitos traz a história incompleto. Então, aqui, olha aqui, meu Deus do céu. O que seria o deserto sem... isso aí. Isso é completamente. O deserto traz o amadurecimento do crente e traz, além do amadurecimento, vamos dizer assim, um nível espiritual além, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, está diferente. Por quê? O nível espiritual te leva além. Diácono Davi, isso, ok, muito bom. E o que vai acontecer com o João? Além de o João pregar no deserto, meu apóstolo Vinícius, que Deus abençoa, quando ele prega no deserto, toda a região da Judéia próxima percebe que ele está pregando o que foi dito pelo livro do profeta Isaías. Como? Me explica aqui, pastor. 40, versículo 3. Uma voz do que clama no deserto. Por quê? Eles estavam querendo um Messias glorificado para governar o poder político, o poder executivo e judiciário. Ele queria o rei da glória de coroa e com corpo glorificado para governar. Mas quando João ele vem no verso de número 2, o verso de número 3 e o verso de número 4, o mel silvestre aqui, eu vou revelar para vocês, o mel silvestre era um mel que eles tiravam na Judéia. Preste atenção, é uma aula, ok? E esse mel, certo? Era um mel que fortificava primeiro os ossos, fortificava os nervos e o seu cérebro era incapaz de entender intelectualmente de acordo com o que o próprio Deus queria. Lá vem, porque ele comia cafanhoto. Não era cafanhoto aqui. Na sua originalidade, cafanhoto era o tipo de uma vegetação como se fosse uma vagem ou um feijão de corda. Ou seja, como Daniel diz, comer legumes. A palavra traduzida a legumes se chama searas. Searas quer dizer comida. Vamos dizer assim, isso mesmo, meu apóstolo. É um tipo de comida como de plantar. Era isso. Por quê? Porque aqui a palavra cafanhoto se chama, no grego, ágrifes. Ágrifes traz o popular, certo? De uma vegetação arábia, da região norte do mar. E o modelo aqui é como se fosse uma plantação de milho ou de outras coisas, tipo de comida. É isso mesmo. Só que aqui, quando João ele aparece com forma, primeiro ponto, camelo, veste de camelo. Segundo ponto, ele vem com um estilo diferente, porque profeta que é profeta, ele vem com um estilo diferente, fala diferente, ele tem a maneira de pensar diferente, ele vai ensinar diferente, ele vai torturar diferente. E o terceiro tópico aqui, a mensagem que Deus colocou na boca dele não saía vazia, saía cheio. Sabe aquela pessoa quando prega com autoridade e olha e diz, ali é Deus. E ou chegamos aos ouvidos lá de Jerusalém. A quem? Quando ele chega, entra aqui fariseus e os escribas. Pastor, você está ficando louco? Não! Vamos para o texto. Eu estou ensinando no texto. Porque quando os homens, ele vem batendo. Aí ele diz, porventura, pode fugir da ira vindoura de Deus? Chamou primeiro raça de víbora, cobra, ok? E uma
colocação, quando ele chama de raça de víbora, traduzido no original, é isso mesmo, corretamente. Quando a palavra traduzida víbora traz vários tipos. Vou falar um negócio para vocês muito importante. Vai trazer vários tipos de espécie de cobra. Tem dentro de Jerusalém cascavel. Dentro de Jerusalém existe jiboia. Dentro de Jerusalém existe cucuru cruzeiro. Existe, vou falar rasgado isso aqui. Dentro de Jerusalém existe vários tipos de cobra. Por que João chamou os caras de raça de víbora? Porque eles brigavam um com o outro. Discutiam um com o outro. Era uma corrupção um atrás do outro. Entregavam uns aos outros. Por isso, cobra comendo cobra. Mas eles se achando como direito sacerdotal, direito popular, que sabia de tudo. Aí João, entre o verso de número... Vou bater aqui com vocês. Eu gosto de Bíblia, por isso que eu amo isso aqui. É por isso que eu amo isso aqui. Se vocês assistirem a minha live, você que é pregador, você que é pregadora, se você não assistir a minha live para aprender, tem alguma coisa errada. Eu tô aqui, irmãos, estudando no Salmo de número 46. Logo eu trago para vocês essa passagem bíblica, porque o meu tablet logo está descarregando, mas eu estou ensinando para vocês. Presta atenção, isso aqui é muito forte. Que quando ele diz no verso de número 7, ele diz: vendo os fariseus saduceus que vinham ao batismo, dizendo raça de víbora, que vos ensinou fugir da ira vindoura de Deus. Aí João diz: produzi, pois, o fruto de arrependimento, que não presumais a vós mesmo, que o nosso pai Abraão que vos mesmo, desta pedra que pode Deus suscitar os filhos de Abraão. O verso de número 10 e 11, ele diz: mas também o machado está posto, presta atenção, o machado está posto sobre a raiz. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quando João fala isso aqui, ele fala de árvore. Árvore. Árvore singular, árvores plural. A passagem bíblica, no verso de número 10, ele chama: o machado está posto sobre a raiz individual. Das árvores, toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Pastor, o senhor está ficando louco? Jesus diz lá na frente. Porque quando Jesus bate nisso aqui, ele está falando, presbítero Marcelo, individual. A árvore produz fruto individual. A árvore não vai produzir maus frutos. Depois, na próxima live, eu vou falar sobre o que é dons espirituais, o que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito: longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança, controle e amor. Aí vem os dons que Paulo fala: toda a palavra da ciência, toda a palavra da sabedoria, dom de discernimento de espírito, dom de interpretações de línguas e etc. São os 9 dons. Mas aqui Israel precisava de, primeiro ponto, se arrepender. A árvore fala personalidade de pessoas que aonde não produz frutos, não produz arrependimento. Sabe aquela árvore que corta ela, nasce da mesma forma, não produz fruto, não faz nada? Pode esquecer. Esses são os tipos de pessoas. Mas se você vê uma pessoa produzindo, florescendo, mas produzindo, é um sinal que está causando muito prejuízo no mundo espiritual. Por isso que quando ele diz: o machado está posto, quem vai cortar é Jesus. Então, quando ele diz isso aqui, ele diz: na verdade, eu vos batismo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais forte. Aqui que James diz mais poderoso. Outros diz mais magnífica. Depende da tradução.
Ele diz, eu não sou digno. João já estava falando e declarando, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele, porque vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. O verso de número 11, ele fala completo. Fogo aqui se chama purificação. Já o fogo que quando Jesus fala embaixo sobre condenação, é o fogo da condenação. Então tem dois tipos de fogo. O fogo que purifica e o fogo da condenação. Agora, o que vai me chamar a atenção, verso 12. Por quê? Ele fala, nas suas mãos tem a pá. Pá fala de limpeza. Pá fala de estrutura. Pá fala de arrancar o que está sujo. Oeiro, e recolherá o trigo ao seu celeiro. Ele fala aqui da igreja que vai ser arrebatada. E queimará as palhas com fogo e nunca se apagará. Ok? Então, quando João ele vai bater de frente com esses camaradas, João ele vai dizer, olha, tá vindo um aí para quebrar suas pernas. Tá vindo um aí para libertar. Tá vindo um aí para dar fogo. Tá vindo um aí para levantar o que estão caídos. Tá vindo aí um que pode incendiar tudo. Ou seja, quando João vê e aparece no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 26 por diante, você vai ver que quando ele abre a boca, ele diz, eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele dali, ó. Ele dali vai batizar mesmo com fogo e com o Espírito Santo. Só que tem um porém, gente. Nunca esqueça de uma coisa. O ministério de todos, até Jesus, passou no deserto. Se o crente não passa no deserto, primeiro ponto, ele não foi chamado. Segundo ponto, ele não foi produzido. Terceiro ponto, ele quer da maneira e do jeito dele. A paz do Senhor Jesus. Se você vê que está passando por desertos, mas quem está te fortalecendo é o Espírito Santo, tem dois porém. Primeiro, quando Jesus é batizado e ele vai para o deserto, quem guia ele é o Espírito Santo. E tem muita gente que conhece ministério, mas não sabem valorizar a sua chamada. Chamada não é pegar em púlpitos. Chamada não é sair por aí à toa, sem a permissão de Deus. Chamada não é aí envolver pessoas. Pago ali fulana, vai crescer. Não é assim. Chamada é algo tão sério. Se você não tiver estrutura e base daquilo que eu vou pronunciar agora, pode esquecer de ser pregador. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Se não começar a ter base, primeiro ponto, escreva aí, por gentileza. Primeiro ponto, se você não tiver base de estrutura para crescer no deserto, tá alguma coisa errada. Se você não tiver base para crescer no deserto, presta atenção, crente. João, ele, segundo os historiadores, conta que João, aos 9 anos de idade, foi para o deserto. Se chama maturidade. Maturidade espiritual e maturidade físico. Segundo ponto, só sai no deserto quando realizar os milagres. Base é bíblica. É base bíblica. É pura realidade. Escute só, Ana Jennifer. Se o crente, próprio Jesus, como filho de Deus, ele teve maturidade no deserto. É base bíblica isso aqui. Todos os profetas passaram pelo deserto. Até Jesus passou pelo deserto.
Presta atenção. Se o crente não passa pelo deserto, assim como Jesus passou no deserto, se também o camarada que prega, que canta, não passar pelo deserto, porque o maior público dele não é 5 mil, 10 mil, 20 mil, é no deserto. Aonde que não tem ninguém para ouvi-lo, mas mesmo assim tem alguém de longe ouvindo. Segundo ponto, que traz o deserto, maturidade. Se você cresce, está no deserto e você cresce, lembra quando Jesus estava passando fome, ele disse, eu não vou comer, não vou transformar essa pedra em pães. Maturidade espiritual, se chama discernimento espiritual. Porque a palavra ali traz o verbo entre Aleph, Men e Aleph, Men, que é o hebraico. Olha aqui, gente, ó, presta atenção. Aleph, Men, Sen e Saize. Traz 4 no hebraico lá para dentro. Quando Jesus diz ali, ok? Então, o que é que vai acontecer nisso aqui? Primeiro ponto. Primeiro ponto é maturidade espiritual, maturidade física. Segundo ponto, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Você tanto cresce no deserto e tanto amadurece fisicamente. Aí vem discernimento espiritual no deserto, crescimento espiritual no deserto e a unção de Deus também cresce no deserto. Terceiro ponto, que eu quero encerrar a live. Terceiro ponto. Resistir à tentação no deserto. A mesma coisa, João Batista, ele passou por isso. Se João passou por isso, nós também passamos. Na próxima live, eu vou falar sobre Jesus, a tentação. 4 ou 3 tentações de Jesus. Ok? Eu tenho um sermão aqui falando sobre isso. Deixa eu pegar aqui, meu caderno tem um monte de sermão, irmãos. Olha aqui, deixa eu ver. Pronto, achei. Olha aqui, ó. 4 símbolos, 4 características simbólicas do deserto. Primeiro ponto, o silêncio no deserto. Renúncia. Terceiro, essencialidade. E quarto, vencendo o diabo no deserto. Isso aqui é forte, né? Então, no deserto, certo? Se você não cresce, certo? Você não cresce. Há 3 possibilidades aqui que eu estou falando. E pastores e pregadores que estão me ouvindo, eu vou trazer depois esse tema sobre os dons espirituais, ensinando para vocês como o apóstolo Paulo ensinou as cartas aos Coríntios. Então vou encerrar a live agora, certo? E você que não me segue no Instagram, começa a me seguir, porque vou trazer uns temas muito polêmicos. E eu creio que vai ser todos os sábados, ok? Todos os sábados, uma live de ensinamento. Se você gostou, tira o print, me marque e diz assim, olha, siga esse pastor, porque é 10. E para encerrar, certo? O coisa aqui fundamental, a maturidade no deserto, ela provoca tanto impacto que você nem imagina. Você não vai ligar por nada. Segundo ponto, perseguições vai ter demais. Terceiro ponto, resistir à tentação. Renunciar. Tudo. Tudo. Se você renuncia, Deus está lá de cima aplaudindo. E vou encerrar essa live dizendo para vocês dizendo que João Batista não foi qualquer um profeta. Todos os profetas passam pelo deserto. José passou pelo deserto. Ok? Toda a maioria dos juízes passaram. E eu agradeço a Deus cada um que assiste a minha live. E que na próxima live, agora sábado, vamos falar sobre o que é dons espirituais, certo?
e o que é fruto do Espírito. Muita gente confunde isso aqui. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, certo? Na próxima live. E vamos falar sobre essa questão. Você que gosta de aprender a Bíblia, você que é curioso, esteja na minha live, compartilha aí pro seu vizinho, pro seu amigo e vamos aprender. E quem participar da minha live, eu vou passar 3 sermões, certo? 3 sermões da minha pessoa. Um deles é Bat Mitzvah, muito conhecido, Daniel 1, verso de número 8. Vou passar outro sermão para vocês aqui também sobre a capa da vida, o segundo sermão mais pregado, capa da vida, sobre o cego Bartimeu. E o terceiro sermão sobre os Salmos de número 46, que é o castelo. Olha o tema, irmãos, que tema forte. Presta atenção, é um tema pesado. Quem gosta? Um lugar inabalável. Um lugar inabalável. 3 temas. Quem participar, certo? Quem participar da minha live, vou passar para você esses 3 sermões. 3 sermões. Ó, já ganhou, olha lá. Bat Mitzvah, capa da vida e um lugar inabalável. 3 sermões topado que foi ministrado, certo? Muito em algumas igrejas e que marcaram. E que Deus venha honrar cada um de vocês. Leonardo, só chega atrasado, Leonardo. Soltei a pérola aqui, você perdeu. Na próxima live aí, sábado, se Deus permitir, às 22 horas. Estamos aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Que essa live venha crescer para